Antes da gente seguir adiante aqui com toda a repercussão da pauta cheia de temas quentes e urgentes para você ficar bem informado e, quem sabe, bem entretido, eu proponho aqui que a gente já apresente a nossa próxima convidada, aqui agregando nos próximos temas aqui, nossa já cativa, sempre presente, doutora Lala Fonseca. Doutora Larissa Fonseca vai estar aqui com a gente repercutindo todos os próximos assuntos. E, pessoal, não sei se vocês acompanharam ontem, no clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro pelo Campeonato Mineiro, mais uma briga generalizada de torcidas, uma desgraça completa. E dessa vez eles se enfrentaram ali na manhã de ontem, horas antes da partida, que acabou sendo vencida com autoridade pelo Atlético Mineiro. Lançou-lhe um belo de um 2-0 sonoro para cima do Cruzeiro. Tudo isso valendo pela 7ª rodada do Campeonato Estadual de Minas Gerais. Pelo menos uma pessoa está em estado grave no momento, tá? E antes da gente seguir já trazendo aqui, agora sim, vamos direto então com o repórter Rodrigo Costa, da Jovem Pan Poços de Caldas. Tem sempre ali o raio-x mais preciso do noticiário mineiro. Traz aí pra gente então mais informações sobre mais um capítulo dessa insanidade aí que o Brasil segue alimentando clássico após clássico e a rivalidade parecendo que é um terreno, enfim, de bárbaros, né, Rodrigo? Vai que é sua. Valeu, Marinho. Bom dia para você e para todos que acompanham o Morning Show. Um homem teve uma lesão no crânio e outros 4 também ficaram feridos em uma briga de torcedores do Atlético e do Cruzeiro no bairro São João Batista, em Belo Horizonte. O caso foi registrado, como você bem disse, na manhã deste domingo, na Avenida Doutor Álvaro Camargos, horas antes da partida entre os dois times pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro no estádio Mineirão. 2 cruzeirenses já foram levados à delegacia para prestar depoimentos e outros 3 atleticanos seguem sob escolta no Hospital Risoleta Neves, onde desde ontem recebem atendimento médico após serem feridos no confronto. Testemunhas e imagens que circulam nas redes sociais, quem nos acompanha por imagens pode ver alguma delas, inclusive, mostram a briga generalizada que envolveu dezenas de torcedores. Porém, de acordo com a equipe policial que fez a intervenção para controlar a briga, não foi possível identificar todos eles. 48 torcedores do Cruzeiro, que estavam concentrados para ir acompanhar ao jogo, foram detidos na sede da torcida, mas não houve, por enquanto, comprovação do envolvimento de todos eles nas agressões. Mais uma vez, o futebol estadual trazendo essas imagens lamentáveis agora aqui em Minas Gerais. Realmente é isso aí, Rodrigo Costa. Obrigado demais aqui pela presença, pelos detalhes. E é mais um capítulo, né, pessoal? Inclusive, já recepcionando aí os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio. O tema da vez é realmente o quebra-quebra entre as torcidas de Atlético Mineiro e Cruzeiro, antecedendo ali horas antes do clássico que o Atlético Mineiro derrotou o Cruzeiro por 2-0, 7ª rodada do Mineiro. Estamos de volta para todo mundo na rede Jovem Pan de Rádio também. Mano Ferreira, você que está se debruçando sobre esse assunto, aconteceu em Recife algo assim grotesco, não dá para colocar em outros termos. E aquela sensação, né? Parece que é um problema estrutural, insolúvel. Mas, enfim, queria te explorar a tua visão aí. E, Marinho, para mim o ponto essencial é que a gente tem que separar isso do futebol. Quando a gente olha a maioria, enorme, esmagadora maioria desses casos, sequer acontece no estádio, sequer acontece próximo ao estádio, né? Acontecem batalhas campais no meio da rua, distante, horas antes ou depois dos jogos. Então a gente tem que separar esses fenômenos e parar de tratar esses bárbaros, esses criminosos, como se fossem torcedores. Não são. São criminosos. O que a gente precisa é dar o tratamento adequado do ponto de vista da justiça criminal. Ou seja, precisamos ter inteligência policial monitorando a marcação de brigas. Esses caras, eles dão todas as pistas do que vão fazer antes do acontecimento. Eles celebram a pancadaria nas redes sociais. Eles marcam a briga abertamente. Não é nem na Deep Web, é abertamente no Instagram, no Facebook, em redes sociais acessíveis, que um monitoramento da polícia seria capaz de acompanhar para ter um trabalho efetivo de impedir que a barbárie aconteça e de prender os criminosos. Nós não podemos nos aceitar, nos normalizar comportamentos que são completamente fora da lei e que precisam ter punição adequada. Todas as vezes que acontecem esses casos, quando a gente vai olhar ficha por ficha dos envolvidos, eles já aprontaram antes.
ninguém ali é novato. É sempre reincidência em cima de reincidência, porque o Estado permanece incapaz de cumprir o seu papel e fazer com que a lei seja cumprida. Aninha, fica à vontade. Mano, eu vou discordar de você, porque eu acho que não tem como dissociar esse tipo de conduta do próprio futebol. Primeiro que a maioria das vezes as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de prática são integrantes de torcidas organizadas. E a gente sabe que muitas vezes essas torcidas organizadas têm livre acesso à presidência dos clubes, elas opinam nas decisões tomadas pelos clubes. Então eu acho muito difícil a gente falar que não tem uma coisa a ver com a outra. Um outro ponto é que hoje o sistema para comprar ingresso para os jogos de futebol acaba facilitando que sempre as mesmas pessoas que são aquelas mais envolvidas, aquelas que fazem parte das torcidas organizadas, estejam nos estádios e nos seus arredores. Pode reparar que hoje não tem mais família levando seus filhos no estádio. Isso ficou muito raro por conta da própria forma como esses ingressos são colocados à venda. E aí o último ponto é, os clubes devem sim ter algum tipo de responsabilidade, porque primeiro que supostamente esses criminosos, e eu tô 100% com vocês, são criminosos sim, eles estão lá lutando e guerreando em nome daquele clube. Então o mínimo que se espera é um posicionamento firme, é o banimento desses torcedores de qualquer atividade relacionada ao clube, porque os dirigentes precisam sim mostrar para a sociedade que eles não concordam com isso e que eles vão ser punidos também no âmbito administrativo. A gente tem um ponto também relacionado, porque a gente tem uma polarização emocional, afetiva dos grupos. Então, assim, quando a gente está falando, talvez esteja também faltando um discernimento cerebral, porque a amígdala faz com que a pessoa tenha um certo impulso, o grupo fomenta isso, trazendo uma dopamina, fazendo uma ingestão ali, vamos todos contra, né? E a gente tem uma alteração do córtex pré-frontal falando assim, qual é o meu limite? Eu não vou de acordo com o meu limite. Então, assim, a gente está vivendo uma sociedade calcificada relacionada à polarização, seja no futebol, seja na política, e a gente não pode discordar um do outro com discernimento, com conseguir, vamos conversar e vamos ver o que acontece socialmente. Não existe isso. Acho que a Jess traz questões de debate e a gente consegue conversar e construir de uma forma mais sóbria. Eu discordo que eles ajam em nome dos clubes. Eles não agem em nome dos clubes. Eles estão nem aí para o Atlético, para o Cruzeiro, para o Sport ou para o Santa Cruz. Eles agem em nome da sua tribo. Mas fenômeno, é supostamente pelo amor ao time. Mas não é. Eles assaltam torcedores dos seus próprios clubes. Muitas vezes no metrô, no ônibus, a caminho do estádio. Eles implicam o terror. É muito mais, na minha visão, um fenômeno de comportamento tribal, de comportamento de uma facção criminosa que tem seus símbolos próprios, que nasceram a partir dos clubes, mas que criaram vida própria e que tem essa rivalidade com outras facções organizadas, muitas vezes, inclusive, possuem alianças entre si e rivalidades mútuas, né? Então, por exemplo, a torcida organizada do Santa Cruz é aliada da torcida organizada do Fortaleza. E muitas vezes as brigas ocorrem independentemente do que esteja acontecendo no campeonato. Então, é um fenômeno que passou a ter uma vida própria. Eu acho que a gente tem que olhar desse ponto de vista antropológico, de grupos que estão sendo alimentados e validados com base no comportamento violento. Então, para fazer parte do grupo e se sentir aceito e subir na hierarquia dentro do grupo, o cara tem que fazer cada vez maiores atrocidades contra aquele grupo adversário. E isso passa completamente em paralelo em relação ao futebol. Quero ver Pepe e Jess também, mas em cima dessa descrição que o Mano colocou aqui do sentimento tribal. E eu vou me socorrer na sabedoria popular, que sempre é riquíssima, né? Quando você quer se referir a qualquer sujeito que está posando ali de herói, de corajoso, mas no fundo é um grande de um covarde, você fala que ele é corajoso como um torcedor, um membro de torcida organizada. Só ali quando estiver no bando, só quando ali tiver essa tribo por trás dele que ele começa a ousar e começar a se atrever. Jess, é por aí, ainda mais no Brasil, que é o país onde política é futebol, futebol é religião e religião é política, né, muitas vezes. Não, nesse caso aqui eu tenho uma discordância com o Mano, eu entendo o que ele está dizendo, mas eu discordo
no sentido que existe uma ligação com o futebol, que é o amor ao time, a ligação com o time. Eu acho isso inegável. Então, fazendo uma analogia, eu imagino como se fossem brasileiros todos, eles amam ali aquele país que é o time de futebol deles. Religião. E existe uma categoria que está ali mais extremista, que comete desvios, mas que ainda assim tem amor àquela bandeira, aquele grupo, se identifica desta forma. Então, eu acho que existe uma discussão aqui sobre como o futebol pode barrar isso. Quais são as medidas que os times podem tomar? Quais são as formas educacionais que isso pode acontecer? Quais são os sistemas de entrada no estádio? Com biometria, com algum tipo de segurança, de checagem, que pode ser um incentivo para que não se participe desses espaços. Então, eu acho que é mais sobre trazer o futebol como um instrumento de resolução dessa situação do que sobre culpar. Mas eu acho que é inquestionável que tem essa carga envolvida e que isso precisa ser endereçado. Eu queria ver uma pesquisa no dia seguinte com esses torcedores organizados. Sim. Quanto foi o jogo do time ontem? Eu aposto que eles não sabem. Eles não acompanham o clube de verdade. Não é amor ao clube. É amor à tribo que eles pertencem. Eles estão muito mais preocupados em saber quantas faixas da torcida adversária foram roubadas do que quantos gols foram feitos no estádio. Quero ouvir você, Pepe, também. Até porque, como a gente vem dizendo aqui, parece que é uma praga insolúvel, algo que está muito expresso aí na violência, que acaba definindo muito do cotidiano brasileiro. Mas, indo na linha da Jess aqui, propondo soluções, você acha que passa por onde, mais ou menos? Marinho, acho que a solução principal, indo no caminho que o Mano colocou, que eu acho que eu estou mais do lado do Mano do que da Jess e da Aninha, é acabar com a impunidade do futebol, né? Vários torcedores de torcida organizada que cometem esse tipo de atrocidade, com toda certeza cometeram atrocidades anteriormente e com toda certeza já estão respondendo, né, a vários tipos penais anteriormente, né? O problema, de fato, é que a justiça é lenta, né? O Ministério Público é lento, a polícia, para investigar, é lenta. Então, no meu modo de ver, para resolver esse problema, tem que passar pelo fim da impunidade de violência desse tipo em volta do campo de futebol. E é bom lembrar, né, claro, que a biometria para entrar no estádio é uma medida importante, mas essas pessoas não cometem o crime no estádio de futebol. Eles cometem o crime antes de entrar no estádio de futebol. Às vezes ele nem tem ingresso, né? E eles gostam de marcar luta, marcar briga em volta do estádio ou até a quilômetros do estádio só para satisfazer um desejo pessoal de brigar, o desejo tribal, como disse o Mano. Mas, por outro lado, Mano, não dá para a gente também negar que essas pessoas agem por impulso emotivo por conta do futebol. Aí falta um pouco de caráter também, falta um pouco de educação, falta um pouco de endereçar isso que é uma doença também. E eu trato da mesma forma, Maninho, quem comete o crime de violência política, né, agredir quem pensa diferente, agredir quem tem um posicionamento político diferente, ou agredir quem torce para um time de futebol diferente. Claro que não dá para a gente achar que o problema, no primeiro caso, é da política e o segundo problema, nesse caso, seja do futebol. Claro que não, né? O futebol é um lazer, o futebol é uma cultura, o futebol faz parte da economia do Brasil, gera milhares de empregos, milhares de receitas para quem empreende no futebol, para quem tem comércio em volta do estádio de futebol. Mas não dá para a gente negar que esse pessoal age também por impulso emotivo, por uma fraqueza de caráter, por conta do time que torce, né? Então, o que me deixa triste é que no caso de Belo Horizonte, por exemplo, que tem duas torcidas principais, Atlético e Cruzeiro, essas pessoas provavelmente convivem naturalmente com pessoas de time diferente. Então, agem nesse impulso tribal, como disse o Mano, por conta daquele consciente coletivo, daquela manobra de massa, né? E faz esse tipo de expediente que realmente é o crime. Mas para resolver isso, tem que acabar com a impunidade de situações como essa. E o mais triste, sinceramente, acho que isso é um baita de um reflexo de como o brasileiro está perdendo a capacidade de se indignar e está anestesiado diante dessa selvageria, achando que é algo normal do nosso dia a dia e não pode ser de maneira alguma, né? Quantas pessoas terão que morrer até que realmente uma decisão firme seja tomada? É uma das perguntas que segue no ar aí. Vou partir para um rápido break. Para quem está nos ouvindo, sintonizados aí de Jovem Pan de Rádio, no carro do dia a dia, no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, já estamos de volta para vocês. Agora, antes da gente arrematar aqui, eu acho que a história deixa lições também.
talvez os torcedores mais notórios, notórios por serem violentos da história, são os hooligans da Inglaterra, concordam? Exatamente. Certo? Não sei se vocês lembram, mas tem uma história assim que chocou a Europa e o mundo, que aconteceu em maio de 1985, numa disputa entre Liverpool, né, da Inglaterra, que os hooligans nasceram efetivamente torcendo por Liverpool, contra o Juventus da Itália. Ali em maio de 85, jogo na Bélgica. Depois de uma briga ensandecida, acabou caindo uma parede de concreto, teve 39 mortos e 600 feridos num dia só. Qual foi a medida que foi tomada? O banimento total absoluto de todos os times ingleses por 5 anos em disputas a nível continental na Europa. Uma reforma profunda também de todo o monitoramento desses elementos e como eles foram banidos de poder frequentar minimamente o estádio por muito tempo. E, claro, também a criação da Premier League, que hoje é tida talvez como o modelo mais exemplar de gestão, enfim, de uma liga, né, de competição futebolística mundo afora. Então, cara, olha o nível do morticínio que foi criado em um dia só e a medida que foi tomada, assim, de forma taxativa. Será que isso é possível aqui no Brasil ou não tem mais homens com a grandeza e o peito suficiente para poder bancar um troço desse? Mas, André, isso que os meninos estavam comentando, de impunidade, quando eu falo que tem a ver com o futebol, é exatamente por isso. Porque a gente não pode deixar a questão da impunidade 100% delegada para o poder público, porque a gente já sabe que isso não está funcionando. O futebol, ele gira milhões, bilhões de reais anualmente. É um esporte mais rico do nosso país. Então, a gente tem que tratar da questão da punição também no âmbito administrativo, quando eu falo, proíbam estes torcedores de entrar no estádio, proíbam de entrar no centro de treinamento, porque isso, de alguma forma, vai desmotivá-los a este tipo de prática. Dado que, se eu contar só com a punição vinda do Estado por conta de uma lesão corporal ou de algum outro ato criminoso que eu pratiquei em nome do meu time, eu não vou chegar a lugar nenhum. É muito mais eficiente. E eu tenho certeza que a hora que, por exemplo, olha, portões fechados no estádio, não vai entrar torcida por X tempo, e isso começa a mexer com a presidência, começa a mexer com a organização, clube, eles se tornam mais dispostos a colaborar. Punir o torcedor de bem, eu acho que não é o caminho. Eu concordo que o clube precisa também ser responsabilizado e adoraria ver, por exemplo, uma medida que trate dirigentes de clube que passam pano ou que se articulam com essas torcidas organizadas, que respondam por associação criminosa, que respondam na justiça como criminosos, como quem está dando guarida para bandido. Mas será que os jogadores também não precisam ter o equilíbrio emocional e também refletir isso numa torcida e trazer uma aprendizagem para as pessoas de um certo equilíbrio, porque poderia contribuir bastante? Não, e veja, essa questão... O problema... Pode falar, Pedro. O problema dessa conversa é que você acha que a questão ela só diz respeito ao clube de futebol, não é? A pessoa que vende churrasquinho na frente do estádio não tem nada a ver com esses torcedores. Exato. A pessoa que é funcionária do clube não tem nada a ver com esses torcedores. A pessoa que vende camisa na porta do estádio e faz o seu sustento, né, no mês por conta do futebol, não tem nada a ver com esses torcedores. Então, você penalizar o futebol, penalizar o clube, você está penalizando também toda uma economia informal, todo um pessoal que vive do futebol, né, por conta desses vândalos. Não dá para a gente ir para esse caminho, né? Não tem que ter torcida fechada, não tem que ter futebol com as portas fechadas. Isso é ruim para todo mundo, né? É ruim para todo mundo. Tem que ter uma medida pedagógica, que é muito mais importante do que achar que a questão diz respeito ao clube. Não é de respeito ao clube. Não adianta querer fazer com que esse pessoal que comete esse tipo de vandalismo, né, esse tipo de conflito, esse tipo de guerra, né, tribal, não vá ao estádio, porque eu duvido que eles vão para algum jogo de futebol. Eles querem brigar. Acho que ainda até, enfim, é uma discussão que tem vários outros ângulos. Eu tenho certeza que você pode ter a sua opinião. Estamos de volta, inclusive, também para todo mundo nos ouvindo, sintonizados na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show a todo vapor, ainda aqui, explorando aqui todos os diferentes... a repercussão em torno de mais um quebra-quebra, assim, fatal, letal, entre torcidas ontem, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Indo na linha do que o PP colocou, arrematando aqui, se realmente ficar de portões fechados fosse a única
pena que surtisse efeito a nível do clube, né, Pepe? Há de se lembrar que o Atlético Mineiro, depois daquele quebra-quebra na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, final do ano passado, passou a reta final do Brasileiro inteiro, quase sendo rebaixado, jogando de portões fechados e está aqui agora. Acelera na linha do tempo, o quê? 2 meses? E segue protagonizando aí essa insanidade. Então, será que tem o efeito de Suazório que promete ter? Tem muita gente que, pelo menos, não aprende e o clube segue sofrendo na prática. Durante a pandemia, teve briga na rua, com portões fechados. Então, desculpa, é inacreditável, mas a gente seguirá, claro, repercutindo aqui as próximas notícias para vocês nesse sentido.